Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente do Codevat, Luciano Moresco. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os teus ouvintes, tudo bem? Vamos chegando a uma terça-feira depois de um final de semana mais esticado aí, para tocar nossos compromissos e seguir a vida. Semana mais curta, mas de muito trabalho, né? Luciano, primeiro mandato à frente do Codevat, quais os assuntos de destaque e de relevância da tua gestão? Bruna, foram 2 anos desafiadores, especialmente porque o início do nosso mandato, da diretoria que se encerrou na semana passada, se deu em meio à pandemia. Então a gente teve que desenvolver... Não só nós, todas as entidades, as pessoas todas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né, o novo normal que alguns chamavam. Então, muitas daquelas reuniões e encontros que a gente faria presencialmente para discutir temas importantes para o Vale, a gente acabou tendo que fazer por reuniões virtuais, e foram muitas, num primeiro momento com uma dificuldade maior de adaptação, inclusive a própria entrevista agora que a gente está tendo aqui através das redes virtualmente, né? Também eu acho que é fruto do que a gente teve que aprender ali atrás. E o Codevat não foi diferente. Nós iniciamos em março de 2021 a gestão, que se encerrou na semana passada, e havia assim o pico da pandemia naqueles momentos, né? Então a gente teve que se adaptar a essa realidade, inicialmente conduzindo projetos que já haviam sido aprovados nas consultas populares de anos anteriores, tratando com o governo a liberação de recursos para que se pudesse desenvolver os projetos que a comunidade regional havia escolhido como prioridades e tinham recursos destinados a eles. Então, sempre é uma batalha, no bom sentido, porque a gente é uma burocracia tremenda, até porque é recurso do orçamento do Estado e não teria como ser diferente. Então, se são projetos regionais, é uma documentação específica, se são projetos que envolvem municípios individualmente, a partir da votação, daí cada município trabalha o projeto, mas o Codevat coordena isso. Então, de cara, nós tivemos essas questões de dar sequência a todos os projetos que estavam em andamento. Além disso, também já havia começado em 2020 a discussão do novo programa de concessões de rodovias no Vale do Taquari, na realidade de todo o estado, mas o Vale do Taquari é uma das regiões mais, digamos, afetadas por essas concessões, porque nós vivemos com essa realidade agora, em 2023, fazendo 25 anos que o Vale convive com concessões, pagamento de pedágio, e por vezes, assim, muito pouco retorno em obras, em melhorias nas rodovias em relação ao que se paga. Então, nós, já na sequência do que vinha da diretoria anterior do Codevat, nós seguimos nesse trabalho com o governo, tentando desenvolver e diretamente com os municípios, como os municípios levantassem suas principais preocupações com relação às rodovias, os acessos aos municípios, aos distritos industriais, e levasse isso ao conhecimento do governo. E aquele modelo, então, que o governo estava trabalhando, inclusive com a contratação do BNDES, escritório de engenharia do centro do país, para entender as demandas da nossa rodovia, estava aquém das nossas necessidades. E nós levamos isso ao governo, nós pontuamos isso de forma permanente desde o final de 2020 e 2021 até agora, dizendo a gente não é contra a pedágio, a gente entende que o Estado não tem condições de investir em todas as rodovias nas condições que a gente precisa, inclusive para melhorar a logística, a infraestrutura e o desenvolvimento regional. Nós concordamos que temos que pagar pedágio, mas nós queremos um modelo que seja, que proponha o desenvolvimento e não sangre com tarifas elevadas o cidadão que não tem opção que não passar por essas praças de pedágio. E a gente também levava ao governo que havia necessidade para ter uma maior arrecadação e permitir as obras, as duplicações, os viadutos, as pontes, tudo que precisa de investimento nas rodovias, que nós precisávamos incluir mais usuários no pagamento disso, porque a gente estava tendo, diante dos cidadãos do Vale, uma pequena parte deles contribuindo, e essa contribuição não era suficiente para dar conta de todos os investimentos. Então nós seguimos nessa luta. No final do ano passado, antes da eleição, um movimento importante do Vale foi determinante para que o governo suspendesse o leilão, que já tinha data marcada na Bolsa de Valores de São Paulo,
E mais uma vez dizendo, não é ser contra o pedágio, é ser contra o modelo que não atende às demandas do Vale do Taquari, seja na questão de tarifas elevadas, que afasta investimentos, seja no retorno e nas obras que nós precisamos. Luciano, você foi reconduzido ao cargo de presidente do Codevat e eu acredito que a concessão das rodovias siga em pauta durante esse ano. Vocês trabalham com alguma previsão da sequência desse processo de licitação? Sim, Bruna. No início deste ano agora de 2023, no final de janeiro, no segundo dia de trabalho do novo secretário de concessões, Capelupi, nós nos reunimos com ele em Porto Alegre, representantes da entidade, do setor produtivo, e passamos para ele a seguinte mensagem: nós não somos contra, nós queremos contribuir para a construção de um modelo que seja bom para o Estado, para a concessionária que vai ganhar a licitação, mas também tem que ser bom para o usuário, tem que ser bom para o desenvolvimento e para o cidadão que paga essa conta. Então nós temos alguns pleitos que desde sempre nós tratamos com o governo, e um deles especialmente está cada vez mais maduro, que é a questão do free flow, que é o pagamento basicamente por quilômetro rodado. Ter vários pontos de leituras de placas, a gente chama de arcos, né, pórticos ao longo da rodovia, que farão leitura de placa, e o cidadão vai se deslocar de Estrela a Teutônia. Se tu botar num ponto fixo, o cidadão que mora muito próximo vai pagar muito caro, porque ele vai usar mais seguidamente isso, e não vai ter mais isenção. Então, a ideia é de que tenha mais arcos com valores menores por arco. Se o cidadão quiser fazer um trecho menor, ele só pague por aquele trecho. Isso é justiça, isso é mais gente inserida no pagamento e uma arrecadação que permita as obras. A outra questão também, que é uma coisa que a gente bate sempre, e aqui eu quero destacar, o Codevat nunca atuou sozinho nisso, sempre atuou com a parceria da SIC Vale do Taquari, e aí é importante dizer, da parceria com o presidente da SIC, que é de Teutônia, o Ivandro Rosa, um parceiro desde sempre, nós sempre estivemos juntos nessa luta, cada um representando suas entidades, também a Associação de Prefeitos do Vale do Taquari, Associação de Vereadores, sindicatos, todas as entidades que compõem o Codevat, que também é tratado como uma entidade guarda-chuva, né, todas sempre trabalhando essa questão, sempre para buscar o melhor modelo que atenda às demandas. Tá? Então, a questão de ter um conselho de usuários, que represente os usuários, que o usuário não seja só aquele cara que tem que pagar a conta, que não possa fiscalizar, que não possa sugerir alguma alteração. Então, um conselho de usuários forte, que represente de fato a comunidade toda envolvida. São duas demandas que nós trabalhamos desde sempre junto ao governo do Estado. E a questão do free flow, a partir da lei e dela regulamentada, e já existindo projetos acontecendo no país nesse sistema, o próprio governador, o vice-governador, o secretário Capelupi, entendem que o free flow é a melhor forma de ter essa justiça contributiva para que a gente possa fazer deslanchar as obras, para que a logística do Vale seja melhor e permita que se tragam investimentos importantes para o Vale do Taquari. Então, são demandas que a gente tem trabalhado como entidades em uma grande parceria para buscar esses retornos. Vale ressaltar que o Vale do Taquari, vocês, a entidade principalmente, batalhou pelo Free Flow, inclusive quando ele ainda não existia aqui no Brasil, e hoje ele está em teste, digamos assim, ali Rio-São Paulo, né? Exato, na estrada, na rodovia Rio-São Paulo, já existe o projeto piloto sendo executado, e também em função disso, porque o Vale do Taquari, o Codevat, as entidades do Vale foram protagonistas na discussão do Free Flow. Nós estamos organizando, agora para o dia 18 de maio, tá? Um fórum que vai trazer informações técnicas e conhecimento para toda a região do que é o sistema Free Flow. E para isso nós teremos uma participação que é fundamental, que é quem estudou o Free Flow, quem trabalhou na criação do projeto de lei, quem trabalhou na regulamentação e quem hoje acompanha e fiscaliza essa execução lá na Rio Santos, na realidade, que é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para que as pessoas entendam, as rodovias federais, a responsabilidade na fiscalização e monitoramento é da ANTT, que é uma agência federal. Aqui no Rio Grande do Sul, quem vai cuidar das nossas concessões é a AGERGS. Então nós convidaremos também a AGERGS. Essa semana a gente desencadeia todos os convites, mas já temos a confirmação da participação de 2 técnicos da ANTT, e nós estamos agora organizando quem mais vai participar, mas será um fórum, não é um fórum de confronto, pelo contrário, é um fórum de construção de um projeto a partir de um novo modelo de cobrança de tarifa que a gente entende que é a melhor saída para o que a gente tem que buscar para o Vale.
Partindo para outra pauta, você citou há pouco a consulta popular, que é talvez aquela de maior divulgação para que a comunidade pegue junto com a entidade. Mas a gente percebe que o empenho da população tem diminuído, né? Você vê possíveis alternativas para essa dificuldade? Bruna, o que eu considero, tá, uma avaliação que eu faço, eu participo, já fui agente político e em outros tempos onde a participação popular era muito grande. Me parece que esses mecanismos que buscam a opinião e a participação da sociedade, eles têm diminuído a importância, mas isso parte muito dos próprios órgãos públicos que deveriam eles mesmos fomentar essa participação. Mas a sociedade não pode perder também a sua responsabilidade. Ela tem que se utilizar de todos os canais que estão disponíveis para que ela possa externar sua opinião. Cidadania não é simplesmente o cidadão, e aí em época de eleição chamado eleitor, votar de 2 em 2 anos. É muito pouco, ele precisa estar mais presente, ele precisa estar presente nas sessões dos legislativos municipais, acompanhar a votação de orçamento, naquele momento que é possível fazer emenda, apresentar suas sugestões, seja individualmente, seja através de entidades locais que tem. Então, esses espaços onde a sociedade é permitida que ela se manifeste, nós não podemos abrir mão deles. E a consulta popular é isso. Por mais que os valores que estejam disponíveis para a consulta popular não sejam aqueles que seriam os mais próximos do ideal, valores maiores, para poder fazer projetos maiores, nós temos que lutar por esses recursos em cima de projetos que tragam benefício para a região. Então, é importante que as pessoas não percam essa percepção de que ser cidadão não é votar de 2 em 2 anos. E a partir daí ficar lamentando, votei certo, votei errado. Não, existem muitos canais para que as pessoas se manifestem hoje, inclusive no formato digital, não precisa às vezes nem ir presencialmente às sessões de Câmara. Acredito que boa parte das sessões de todo o Vale ou do Estado são transmitidas pela internet e se pode também ali, pelos canais de comunicação dos órgãos, manifestar. E da mesma forma executiva, na formação dos orçamentos, nós não podemos abrir mão dos espaços que nós temos e das ferramentas da participação social, porque pode ser que isso seja projeto de alguns políticos que não queiram saber a opinião da população. Votou em mim, agora quem decide sou eu que se dane, o resto não é assim. Democracia não é isso. Democracia exige, acima de tudo, participação da sociedade. E a consulta popular é isso. Então, o que a gente tem enfrentado um pouco de dificuldade, Bruna, é que a gente precisa, de fato, que as prefeituras também entendam isso, trabalhem a participação. Quando a gente tem consulta, a gente manda e-mail, convoca as prefeituras para que mobilizem seus conselhos municipais e a gente tem tido alguma dificuldade. Então é um trabalho que o Codevate vai ter que fazer mais fortemente, melhorando isso, para que haja de fato uma maior participação. Penso que energia e telefonia celular continuam sendo demandas presentes no bate-papo e as reuniões do Codevate. Sem dúvida. Até eu fui questionado esses dias por um outro órgão de imprensa de qual teria sido talvez o que mais frutos, melhores frutos gerou no trabalho do Codevate nesse período. E eu não tenho dúvida em afirmar que além da questão da discussão do enfrentamento da construção de um programa de concessões que seja justo, mas a questão da energia, especialmente no meio rural. Quem é do Vale sabe das dificuldades que algumas regiões enfrentaram nos últimos anos, quando a gente tinha pequenos temporais, pequenas questões de vento, comunidades ficavam, produtores rurais, 2, 3, até 5 dias sem energia. Então, no início de 2022, quando aconteceu um fenômeno desse, houve uma grande mobilização, tendo o Codevate à frente, chamando as outras entidades, nós conseguimos reunir órgãos importantes, especialmente, tratamos com o Ministério Público, mas por cima, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, a RGE, que era onde tinha os maiores problemas, foi chamada para essas reuniões e nós construímos um grupo de trabalho e a RGE desenvolveu um plano emergencial de enfrentamento dos maiores problemas. E foi muito importante nesse momento a participação dos municípios, porque eles precisavam informar qual eram os pontos, os piores problemas que eles tinham nas suas áreas rurais, especialmente, para que a RGE pudesse, a partir dessas informações, desenvolver um plano. E ela fez esse plano, foram feitos investimentos, e melhorou muito. Então isso é uma grande conquista que a gente teve a partir desse trabalho, ainda há pontos por melhorar. E nós estamos permanentemente também trabalhando com a RGE especialmente, reconhecendo os investimentos que foram feitos, mas ainda há muito que melhorar. Nós estamos longe do ideal ou do razoável. Mas nós vamos seguindo nessa luta aí, mas melhorou inclusive o relacionamento
das entidades regionais com a própria empresa, e isso tem nos ajudado para que os investimentos aconteçam e os problemas diminuam. E quanto à telefonia? É outra demanda. A gente não pode imaginar que ter sinal de internet e telefonia lá numa propriedade do interior é luxo. Isso é condição básica. Como é que a gente vai imaginar que um jovem, um adolescente que está lá com seus pais pensando em fazer a sucessão rural, vai querer permanecer num local que a energia não seja boa, que ele não tenha sinal de internet para ter o mesmo direito que os outros jovens têm daqui a pouco de olhar uma rede social, ou de fazer as suas pesquisas, acompanhar o que ele gosta, como todo mundo faz, e que não tem um sinal de telefone mínimo para ele poder pedir ajuda numa situação que tenha lá na sua propriedade, para informar alguma coisa, para se comunicar. Tá? Então não é aceitável que em 2023 nós tenhamos regiões praticamente assim no vácuo de informações de sinal, e a gente precisa trabalhar e buscar soluções para isso. Então, sem dúvida, é outra grande pauta que nós teremos pela frente. Luciano, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu ainda encerro te questionando qual é a missão, qual é o desafio, o maior deles, entre tantos assuntos que citamos agora, para esse teu segundo mandato à frente do Codevate. Bruna, os desafios às vezes a gente pensa que são esse, aquele, mas daqui a pouco surgem outros, né, que acabam se colocando como prioridade. Mas sem dúvida a gente tem essa questão das concessões, que é um grande desafio para a gente construir um projeto, e o governo já sinalizou que ele quer concluir isso esse ano e fazer fazer o leilão dessas concessões, e a gente quer construir juntos o melhor projeto. A questão da energia, a questão de colocar a consulta popular num patamar de maior participação, com envolvimento dos municípios, e que o Codevate, de fato, como entidade guarda-chuva, consiga estar vinculada e trabalhando em parceria com as demais entidades representativas do setor rural, do sindicato, da área do desenvolvimento, da área da educação, da área da saúde. Todas essas entidades e esses conceitos estão dentro do Codevate. Então nós precisamos, mas especialmente, trazer fortemente a participação popular e o engajamento de todos os municípios para a construção do que a gente entende nessa construção a partir das entidades e das demandas como as melhores alternativas para o desenvolvimento regional. Luciano, muito obrigado por conversar conosco nessa manhã. Um bom dia para ti. Bom dia a vocês, uma grande semana a todos.